Nós vamos falar sobre obstáculos da cura. Existem alguns obstáculos que impedem que haja cura, que haja milagre, que haja libertação. E nós estamos estudando esse fator de curas e milagres desde quarta-feira passada. Creia nas promessas. Domingo de manhã nós abordamos o assunto sobre Deus cura. No domingo à noite, cura divina é um dos benefícios, do Calvário. E assim nós estamos trabalhando. E hoje eu quero falar com vocês sobre obstáculo para a cura. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, aperte o sininho e você vai receber as nossas notificações. Vamos ficar de pé, sem perca de tempo, para que logo mais a gente tenha aqui o nosso período de oração e vocês aí também. E eu preciso que vocês orem juntos, porque juntos nós vencemos, divididos nós perdemos. Amém. Salmos 51, verso 17. Encontraram? Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Pai, rogamos que a sua palavra seja acrescentada aos nossos corações e que juntos nesta noite possamos dar um passo de fé mais elevados e que possamos ter uma vida tranquila e sossegada. Com a ajuda do Senhor, nós somos mais do que vencedores. E é por isso que aqui estamos mais uma vez, para pedir a Ti a cura, a libertação de todos esses nomes que foram citados. Está escrito aqui, Senhor, o que cada um precisa, o que cada um deseja. E isto já está sendo colocado diante do Senhor e continuaremos, Pai, a colocar isso na Sua presença e estamos certos que todos aqueles e aquelas que pedirem com fé, a resposta o Senhor vai dar, porque o Senhor disse: achegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. Então, nos ajuda uma vez mais, Pai, a ter o entendimento aberto para compreender as Escrituras. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos pelos hinos que foram ministrados, pelas famílias aqui presentes e por todos que estão nos acompanhando através desta transmissão. Pai, nós já repreendemos este Covid, esse vírus, esses demônios. Em nome do Senhor, pedimos a imunização sobre as famílias que te servem, Pai, em espírito e em verdade. Nos imuniza e livra-nos de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós já cremos na nossa libertação, já cremos na nossa vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem assentarem-se. Alguns obstáculos, ou seja, alguns impedimentos, alguns motivos que impedem pessoas de serem curadas. Algumas atitudes, alguns comportamentos da pessoa que vai receber oração ou a respeito de outras pessoas que estão presentes quando a outra vai receber oração. Dependendo da situação, do problema que estiver enfrentando, principalmente de possessão demoníaca, a pessoa que está possuída, se outras que estiverem próximas estiverem com a vida fora do altar, elas fortalecem esses demônios. E há casos de sair de uma pessoa e entrar em outra, e outra, e outra, e ter uma possessão demoníaca até em toda a família, ou vizinhos, ou em quem estiver de presente. Uma das atitudes que eu tenho aprendido com o profeta de Deus é que quando vou fazer isso, que quem expulsa é Deus, a gente só é o vaso. Ele disse, Ele deu essa autoridade: em meu nome expulsarão os demônios. Imediatamente
eu peço que as pessoas que não estão com a vida no altar, que elas então se retiram. Aconteceu comigo aqui em Rolim de Moura, que veio uma senhora lá de Santa Luzia com uma jovem de 16 anos, 15 anos, mas bem forte, uma jovem bem bela. Elas vieram no culto, no domingo, e não sei se na segunda-feira à noite, ou terça, segunda era, irmã Dalvina? Na segunda, eu recebi uma ligação que elas estavam vindo para orar por ela, porque desde cedo ela estava tentando se suicidar. Já tinha se lançado em rios para morrer afogada, já tinha entrado na frente de carro e estava com canivete para cortar as veias jugular. E já era quase 10 da noite, ou um pouquinho antes, falaram que estava vindo. E naquela época eu disse, tá bom, pode vir, mas eu estou sob efeito de purgante, né? Ela falou, mas já estou entrando em Rolim de Moura. Falei, então, fazer o quê? Venha. E vieram e chegaram ali em casa. Fui abrir o portão eletrônico, o portão travou. Não quis abrir, nunca aconteceu isso. Tivemos que forçar o portão abriu. Quando ela entrou, a pessoa que estava dirigindo o carro disse, fecha o portão. E quem disse que o portão fechava? O portão não fechou. Eu juntei toda a força que eu tenho, o portão não fechou. Não consegui fechar o portão, hipótese alguma. E ela já abriu o carro e começou a sair pessoas. E por fim saiu essa jovem, e já no sentido à rua. E o certo é que eu entrei na frente naquele momento e levantei as mãos para repreender aquele demônio. Ela caiu sentada na grama e a gente ficou batalhando com aquele espírito, e aquele espírito começou a falar alto. Eu repreendi que ficasse em silêncio, e ao orar ela caiu, mas eu percebi que aquele demônio não havia saído, e ele começou com uma certa resistência. E ela saiu novamente correndo, e uma das pessoas que estava junto foi segurar na roupa dela, para segurar, não conseguiu, pegou na vestimenta dela. Manda ouvir na costureira, disse que aquele tecido não rasga fácil. A roupa dela, a saia do vestido dela, descosturou todinho, e ela ficou apenas vestida da cintura para cima, e a parte de baixo dela, né, uma jovem corpulenta. E aquele demônio começou a querer fazer um espetáculo naquele momento. E eu disse, olha, se alguém de vocês não está certo, vocês têm alguma coisa errada, por gentileza, eu não quero ninguém aqui. As 4 pessoas que trouxe correram todas pelo lado de fora, e eu disse para a irmã Dalvina, chega aqui, vamos orar aqui para esse demônio sair. E em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele demônio foi embora. E depois ela foi recordando, foi recobrando a memória. E eu havia perguntado, você foi domingo na igreja, você gostou? Eu falei, não, eu não gostei daquele culto, eu não gostei de você, não gostei da igreja, né? Mas graças a Deus foi liberta em nome do Senhor Jesus. Então a atitude é essa, você tem que tirar as pessoas que não estão com as vidas consagradas, que as vidas delas não estão em pecado, porque o pecado, a incredulidade, estorva Deus operar. Porque um incrédulo traz força a demônios, como um cristão, uma cristã traz anjos. A nossa vida precisa estar em ordem, para que os nossos canais estejam abertos e que Deus possa operar. Eu poderia dizer, no caso em Cruzeiro do Sul, da mesma forma, terminou o culto, eu fui convocado para orar, outros pastores naquele dia não pôde ir, e eu acabei indo. Vocês precisam de ver. Uma pessoa, um jovem de 20 anos, disse que tinha feito um trato com o diabo de dar 10 almas. Para o diabo ele já tinha dado 7. Eu falei, você não tem nenhuma, nem a própria vida do diabo é dele, pertence a Deus, como é que você vai dar uma coisa que não é tua? E ele ficou assim meio com a cara de bode, porque vocês precisam ver, essas pessoas endemoniadas, elas têm um semblante de bode.
E eu fui falando, encarando, e fui chegando perto, e eu percebi que alguma coisa tem, mas aqueles demônios, bem sem vergonha, né? Se eu fosse contar para vocês, eu me lembrei de uma outra que estava bêbada, me chamaram para expulsar o demônio, falei, tira a garrafa de cachaça dela que ela sara. Mas eu tive que ir lá, coloquei a mão sobre ela, ela caiu, e foi curada em nome do Senhor Jesus, foi liberta. E esse cidadão lá, então, nós oramos, e ele foi indo, e ele pulou, começou a querer arrebentar as portas do condomínio lá. E pela graça de Deus ele foi liberto em nome do Senhor Jesus. Porque eu disse, olha, vocês que estão aqui, a vida não está no altar, vocês me dão licença. A esposa dele foi a primeira que saiu correndo, né? E aí nós oramos, foi Mandalvina chegou, o irmão, esqueci o nome do irmão, André? Não, esqueci o nome dele. E nós oramos e aquele demônio foi embora em nome do Senhor Jesus. Então, veja, essas coisas atrapalham. Essas pessoas que não estão com a vida correta, atrapalham. Em uma casa, se há um espírito de rebelião, normalmente todos os filhos vão acompanhar aquele espírito de rebelião, caso não haja cristãos. Vai inclinar para aquela rebelião. O profeta ensina que espírito pega. A gente ensina isso, mostra dentro da Bíblia, mostra dentro das mensagens, e as pessoas não acreditam. Por que que Jesus sempre quando ia, ele pedia para sair? Por exemplo, a menina que ia receber a oração, ele disse, saiam todos da casa. Fica apenas Pedro, Tiago e João. No Monte da Transfiguração ficou apenas Pedro, Tiago e João. Então nós temos um Deus vivo, real e verdadeiro, e Deus nos mandou um profeta, e ele nos orientou que assim deve ser feito. Amém? Então nós temos que fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E a cura é para a glória de Deus, não é para a glória de um homem. Nenhum homem merece glória. A glória seja dada a Deus, porque é Ele, a autoridade é Ele que dá. Ninguém pode fazer nada se não for Ele. Ele já disse, sem mim nada podeis fazer. Então, a cura deve ser uma via para conduzir as pessoas a encontrarem o Senhor Jesus como Salvador, não apenas como curador. Eu tenho que deixar isso aqui muito claro. A cura é uma isca. A cura é para trazer você a esse Deus verdadeiro, conhecendo Ele no poder da libertação, mas você precisa conhecê-lo no poder da ressurreição. Como Salvador da sua alma. Há uma cura para o seu corpo físico, mas existe uma cura para a sua alma. Amém? Então nós temos que conduzir as pessoas não apenas para vir ao Senhor Jesus e receber a sua cura natural. Eles precisam ter um conhecimento de que todos pecaram e que destituídos estão da glória de Deus, e que se não houver um arrependimento, se não houver uma conversão, se não haver um acerto, elas perecerão, mesmo sendo religiosas. Temos pessoas que você pode até ser batizado 500 vezes no nome do Senhor Jesus Cristo, se não houver um arrependimento de verdade, se não haver uma conversão, não vai te resolver em absolutamente nada. Pelo contrário, isso vai servir como julgamento no dia do grande trono branco, né? Que Deus te guarde, que Deus me guarde, e enquanto estamos vivos, temos a oportunidade de nos acertar, de colocar as nossas vidas no altar. Então veja, todos os seres humanos nasceram pecadores e condenados. Abra sua Bíblia aqui em Romanos capítulo 3, enquanto nós caminhamos aqui dentro das Escrituras. Estas orientações estão sendo dadas, e como eu disse, no sábado e no domingo, nós vamos trazer isso aqui e vamos orar, e eu estou certo da cura, estou certo dos milagres, porque servimos um Deus de milagres. Amém? Um Deus de cura. Romanos 3, a partir do verso 10, vai mostrar a situação de uma pessoa sem Deus, né? Veja aqui, Romanos 3, verso 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Sempre é Deus que busca. No Éden,
Quem buscou o casal em pecado foi Deus. E Deus está, a partir destas pregações, desses ensinamentos, meu irmão, minha irmã, Deus está te buscando para te curar, para te libertar o seu corpo físico, mas Ele quer libertar a sua alma, Ele quer te salvar, Ele quer te dar vida eterna. É questão de que eu e você aceite isto. No verso 12 ele disse: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Assim é uma pessoa sem Deus, é inútil, ela não tem valor algum. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. E infelizmente nós ainda temos pessoas que já foram batizadas, que professam crer na mensagem, mas elas têm a boca como um sepulcro aberto, fala o que não deve, né? Murmura. E elas vivem assim, que acha que porque conheceu a mensagem, acha porque foi batizada em nome do Senhor, acha que porque toma a Santa Ceia que está tudo bem. Não está tudo bem não, meu irmão, não está tudo bem não, minha irmã. Você precisa aprender a amar o próximo como você ama a si mesmo, a não ser que você te ama assim, com essas atitudes e com esses comportamentos de maldade, de rancor, de ódio, de condutas que não está dentro das Escrituras, com a natureza de um velho homem, com a natureza de uma velha mulher, que é herança do papai, que é herança do vovô, que é herança do bisavô, que é essa maldição que pega da terceira e quarta geração. Se você quer ser liberto dessa maldição da terceira e a quarta dimensão, aceite o sacrifício do Calvário, seja um cristão de verdade, seja uma cristã de verdade, e repreenda esta maldição, e tu serás uma bênção, em nome do Senhor Jesus, amém? Não aceita a maldição do teu pai, não aceita a maldição do teu avô, dos seus familiares, de ninguém. Aceita o sacrifício do Calvário, porque ele se tornou maldição para que nós nos tornássemos bênção, amém? Verso 14, o 13 eu não terminei. A sua garganta é um sepulcro aberto, e com as suas línguas trata enganosamente, peçonha, ou seja, veneno de cobra, das áspides está debaixo dos seus lábios, veneno está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e de amargura. Essa é a situação de pessoas sem Deus. Se eu estou falando com alguém que você professa que é um cristão, você professa que é uma cristã, e você está nessa situação, você precisa se arrepender, precisa se converter, para que o refrigério da presença do Espírito Santo na sua vida traga aquele refrigério, traga aquela alegria, e que a sua vida, que a nossa vida seja transformada. O 15, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhece o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Olha tantos fatos, obstáculos que impedem uma pessoa de ser curada. Veja o 16, em seus caminhos há destruição e miséria. Existem pessoas que têm tanto, mas vivem vidas de miseráveis. Esses dias eu postei para vocês de um mendigo que vivia catando lixo, catando papelão, tinha não sei quantos milhões no banco, morreu e deixou lá para o governo, não tinha família, não tinha ninguém. Existem pessoas que têm tanto, mas elas são tão miseráveis, só sabem juntar riquezas naturais e esquece que existe uma riqueza espiritual e vive com esse espírito de miséria. Que Deus tenha misericórdia. Veja, 17. E não conhece o caminho da paz, não há amor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. As pessoas querem viverem assim, elas estão em sérios problemas. Mas Cristo Jesus veio na cruz do Calvário para te curar o corpo natural, para curar o seu
corpo físico e para te dar vida eterna. Ele foi no Calvário. Precisamos entender que o Calvário encerra o assunto do pecado para todo aquele que crê e aceita que ele tomou o seu lugar. Se tornou maldição para que você e eu, nós, nos tornássemos uma bênção. Amém. Você crê? Aqui em João capítulo 6, se você quiser abrir a sua Bíblia, e nós entendemos que somente pela misericórdia e somente pela graça de Deus que nós temos através do Senhor Jesus Cristo, os que vêm a Ele com um coração humilde e contrito, certamente Deus perdoará. Então, esta é a base para receber a cura, esta é a base para receber a libertação, arrepender, se converter, até que os pecados sejam perdoados, para que venha o tempo do refrigério. Sem arrependimento, sem confissão, não tem como a pessoa alcançar. É Atos capítulo 3, versículo 19: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo do refrigério com a presença do Senhor. Este é o princípio para se receber a cura da alma, para se receber a cura do corpo. Amém? Aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, vamos lá. Glória a Deus, capítulo 6, versículo 37. Ouça as palavras do Senhor. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz. Eu acho que eu li errado, perdão, não dá, estou lendo o verso capítulo 5, capítulo 6, verso 37. Todo que o Pai me dá, virá a mim. Você crê que o Pai te deu ao Senhor Jesus? Porque que ele tinha que fazer isso? Por causa da obra da redenção. Veja, todo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Então, para recebermos essa cura, nós temos que ir a Ele. Não é questão assim, ora por mim, ora por mim. Não, não. Você tem que convidar essa pessoa que está pedindo a oração para orar junto. Eu posso orar, mas essa pessoa está interessada mesmo na cura, você envolveu ela, porque a oportunidade, vou dizer isso aqui novamente, a oportunidade Deus deu, irmão, para você, irmã, evangelizar essa pessoa. Ele está vindo ao Senhor Jesus em você. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, o Pai em mim e eu em vós. Ela viu Deus em você, ela viu que há algo diferente na sua vida, então ela te pediu que orasse por ela. Então é o momento exato para você levá-la ao Calvário. Fala, eu vou orar sim, mas você ora também. Você, se Deus te curar, você aceita Ele como seu Salvador, você entrega a sua vida para Ele, você está disposto a receber o nome dEle no seu batismo, você aceita a gente se assentar e mostrar para você o plano da salvação. É a oportunidade, porque há pessoas que jamais verão a Deus, a não ser na minha vida, a não ser na sua vida. Existem pessoas que nunca vai ler essa Bíblia, a não ser na tua vida, na minha, na nossa vida. Por isso, a palavra de Deus precisa estar em nós. Nós, a igreja, precisa ter este princípio. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, esta é a base principal para receber qualquer coisa que quisermos de Deus. Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 7. Deus seja louvado, amém? Então, como pecadores, meu irmão, minha irmã, meu amigo, como pecadores perdoados e redimidos, nós temos acesso às bênçãos da família de Deus. Agora, se eu sou um pecador e eu não tenho interesse em ter acesso à família de Deus, nascemos pecadores, nasceu pecador e morrerá um pecador. Mas Cristo Jesus te dá a oportunidade, nos dá a oportunidade de sermos adotados na família de Deus e sermos chamados de filhos e filhas de Deus. Amém. Amém? Veja, então nós precisamos, com amor, ter um relacionamento pessoal com Deus. E só a partir do momento que tivermos um relacionamento
pessoal, com amor com Deus, é que nós vamos ter um relacionamento uns com os outros. Porque se não tiver esse relacionamento com Deus, nós não vamos ter um com o outro. Não. Porque se o relacionamento que você... Porque veja bem, deixa eu voltar aqui. O relacionamento que você trata o seu irmão, que você trata a sua irmã, é o mesmo que você faz com Deus. Ele não disse assim? O que fazer a um desses pequeninos a mim, me fizestes. Então, se você trata mal o seu próximo, se você negligencia em ajudá-lo, em conduzi-lo, em conduzi-las, ora é um filho dele, ora é uma filha dele que está no mundo, que está na droga, que é um alcoólatra, a gente não sabe qual é a vida, e às vezes você despreza em orar por essa pessoa, e é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Né? Então nós não podemos fazer isso. O irmão Brano disse assim, ó, olha, se você não valorizar o lugar que Deus te colocou, Ele vai tirar você e vai colocar outro. Ele disse, e não tem diferença nenhuma da minha vida agora, aqui no púlpito, com um bêbado que Deus salvar ali daqui 5 minutos. O valor diante de Deus é o mesmo. Deus ama-nos como um pai. Se você não valoriza o seu filho pode fazer o que for de errado, sua filha pode fazer o que fazer de errado, é sua filha, é o seu filho, você não concorda com o que ele fez de errado, você não concorda com o que ela faz de errado, mas você ama, é seu filho, é sua filha. Se alguém judiar, prejudicar, você não vai chorar, você não vai sentir aquilo? Vai ou não vai? Deus é da mesma forma. Quando você trata mal um pequenino, quando você trata mal uma pessoa, Deus também sente, porque Ele quer que você ama o próximo como você ama a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Como que você ama o próximo? Você nem cumprimenta ele, você nem dá um bom dia, você nem dá uma boa noite, você nem diz Deus abençoa, fica evitando conversar um com o outro, ainda vem tomar ceia. Que é isso? Que cristãos somos? Que tipo de cristãos somos? Não temos humildade suficiente para perdoar, não suportamos os fracos. E a Bíblia disse que devemos receber os enfermos na fé. Aí não pode conversar com esse, não pode conversar com ela, e termina um culto e fica aí com o santarrão, a santarrona aí, e ouve ensinamento, mas aquele orgulho que está dentro do seu coração, isso estorva a pessoa ser curada. Isso impede o Espírito Santo vir na igreja e ter cura. Vou mostrar aqui dentro da mensagem. Ah, não, que culto abençoado, que vida abençoada. E essa mágoa dentro do seu coração, esse irmão que você não cumprimenta, essa irmã que você não cumprimenta. Ah, então eu não vou mais na igreja, eu não vou mais. Se você não vai vir na igreja aqui, que é aqui na terra, então não entra no céu, não existe 2 céus. É assim na terra como no céu. Seremos tratados, vamos encontrar um dia diante do tribunal de Cristo por esta bendita e inadulterável palavra. Não tem outra, é essa aqui mesmo. É essa mensagem que nós estamos servindo a Deus, é que vai nos conduzir até lá. Então veja, precisamos, com amor, ter um relacionamento pessoal com Deus e um bom relacionamento uns com os outros, como membros do corpo de Cristo, que é eu e você, que é a igreja. Quem crê aqui que faz parte do corpo de Cristo aqui, você aí na transmissão, você pode levantar a sua mão, Deus está te olhando aí agora sim. Diga, não, eu faço parte e sou membro do corpo de Cristo. Então você faz parte da igreja do Senhor Jesus, que sobe no arrebatamento. Vocês creem que subirão no arrebatamento? Então tem algumas coisas que impedem você de Deus responder as suas orações. E isso que eu estou dizendo aqui são impedimentos para cura, para milagres. Incredulidade atrapalha. Vocês lembram da Dilma? Que aquele culto que nós tivemos aqui, tinha aqueles pés de manga ali, e que Deus desceu naquela unção tão tremenda. Vocês lembram dela? Vocês lembram? Quem lembra? Levanta a mão assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, lembram? Está aqui presente? Deve ter mais em casa que estava aqui presente. Aquele poder de Deus tremendo no culto, e Deus me deu uma visão que ela levantava da cadeira, saía por aquela porta correndo, da cadeira de roda, saía por aquelas portas de correndo, tropicava num pé de manga, caía, levantava, batia do outro, e ela levantava curada.
E então, naquela unção que eu disse, em nome de Jesus, desci do púlpito, fui até ali, foi Deus que me mandou, em nome de Jesus, levanta dessa cadeira e anda. Quando eu disse isso, a igreja levantou, as irmãs, lembra, irmã Cleusa? Disse junto, em nome de Jesus, levanta e anda. Ela nem moveu da cadeira. É noite que foi longa, e eu fui para casa, falei, meu Deus, por que isso? E o que está acontecendo? Eu tive a visão, fui na casa dela. Cheguei lá, sentei com ela, ela disse, pastor. Aí eu perguntei, irmão, o que aconteceu ontem? Eu vi a senhora levantando e andando, irmã. Ela disse, pastor, com todo respeito, eu quero que o senhor olhe aqui. Ela mora aqui na Cidade Alta. Eu não tinha osso nas pernas, o osso nasceu da minha coxa até no meu joelho. Pode pegar aqui na pontinha do osso. Nasceu osso nas duas pernas dela. Eu falei, e a senhora não andou por quê, irmã? Ela falou, fiquei com medo de perder minha aposentadoria. Gente, as pessoas deixam de receber um milagre na hora, instantâneo, justamente porque estão presas às coisas da terra. A mágoa, o ressentimento, a raiva, o amor ao dinheiro, o amor ao mundo, são obstáculos que impedem cura, que impedem milagres. Se você só se preocupa com o trabalho, se você só se preocupa com o dinheiro, se você só com isso, como que você vai receber milagres? Como que vai receber cura? Porque Deus se importa com quem se importa com a sua palavra. Todas as pessoas que receberam curas, todas as pessoas que receberam milagres, elas foram a palavra. E Jesus diz que curava-os com a sua palavra. Quando não iam andando, alguém levava, no caso daquele que tirou o telhado, levaram na maca. É isso, vinde a mim, vós cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aquele que vierem a mim, de maneira alguma os lançarei fora. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Tem que vir a Ele. Algumas pessoas dizem, não, o pastor tem que vir atrás de mim, o pastor tem... Então mudou a Bíblia, Jesus disse que eu sou bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Às vezes não segue mais o pastor. Não, mas o pastor foi em busca daquela que estava ferida, tal. Se tiver ferido, por favor, me avisa, porque alguém avisou para o pastor que estava ferido. Agora, irmão, irmã, você tem o Espírito Santo, você tem uma mensagem de um profeta, você tem um pastor que ora por você, que intercede por você, se preocupa em trazer o alimento espiritual em seu devido tempo. Então vamos juntos, vamos levantar e andar, e não é aqui o vosso descanso. Evangelho de João, capítulo 17, verso 22. Vocês estão abençoados? Glória a Deus. Veja, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Esta é uma oração que ele fez por mim, essa é uma oração que ele fez por você. Esta é a oração que ele fez pela igreja, para ser um, como ele é um. Você crê nessa oração, meu irmão? Você crê nessa oração, minha irmã? Então nós temos esta oração. E ele disse também, orando, disse, Pai, não peço que tira-os do mundo, mas que livra-os do mal. Você crê nisso? Então, meu irmão, minha irmã, você está livre do mal, você está livre de doença, você está livre de praga. Nenhuma praga vai chegar na sua tenda. Seja imunizado, imunizada pelo Espírito Santo, se posicione em Cristo, aleluia. Meu Deus, eu nem... Então vamos ver alguns itens aqui, alguns obstáculos que têm impedido curas, que têm impedido milagres, e até mesmo companheirismo em torno da palavra. Nos dias de Paulo, como hoje, entre os que se dizem cristãos, os membros da igreja estavam ocupados em julgar um ao outro. Se preocupava disso. Porque eles eram membros de um corpo, mas se preocupavam em julgar uns aos outros. Após esta orientação, Paulo traz aqui para nós, a nossa memória,
que por um Espírito nós somos batizados. Quem crê que por um Espírito é batizado? 1 Coríntios 12, versículo 13. Vamos aqui um pouquinho, aqui em 1 Coríntios, para nós ver o que causa impedimento, obstáculos que impedem a cura. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Fomos batizados desse mesmo Espírito? Bebemos deste mesmo Espírito? Mas por que julgar um ao outro? Por que julgar um ao outro? Paulo disse aqui no verso 14 ao verso 21, que um membro não era para dizer ao outro, eu não tenho necessidade de ti. Olha aí para você ver. 1 Coríntios capítulo 12, verso 14. Vamos lá. Porque se eu orar em língua desconhecida, opa, estou no 14, não é não, estou lá no 14 já, é aqui no verso, 1 Coríntios 12, verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Eu, você, que está na transmissão, os que ainda vão assistir, nós somos muitos membros de um corpo. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Porque o irmão está fazendo algo que você não concorda, que você discorda, ele deixa de fazer parte do corpo? Só porque você não quer? Só porque eu não quero? Espera aí, o corpo é de Cristo, não é teu nem meu, é dele. 16. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será do corpo por isso? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o ouvido fosse, se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um dele como quis. Cada membro do corpo. Dá uma olhada no seu corpo. Seu braço, sua mão, seus dedos, sua orelha, seu nariz. Tem uns que o nariz é tão grande, não é? Tem uns que a orelha é tão grande, mas deixou de ser do corpo, porque a orelha é grande, porque o nariz é grande, porque o pé é grande, porque a mão é grande, porque a boca é grande, ou porque a boca é pequena, ou porque o olho é grande, ou porque o olho é pequeno. Faz parte do corpo. São membros do corpo. Eu não posso tirar esse membro aí, você não pode tirar. Verso 20. Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Temos que trabalhar em unidade. Os pés foi criado para carregar o corpo, a mão foi criada para alimentar o corpo. O ouvido foi criado para ouvir os avisos, para livrar o corpo. Os olhos foi criado para você ver o problema e sair dele. A Bíblia diz que a gente, quando o avisado vê o mal e se esconde. Você tem que sair mal, tem que fugir da prostituição, tem que fugir do pecado, tem que fugir do mundo, tem que apegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. Achegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. Nem éramos para desprezar o mais fraco, ou os membros mais débeis do corpo. Olha aí o versículo 22, de 1 Coríntios capítulo 12. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. Aí Deus permite que um membro da igreja seja fraco, para chegar perto de você, para você ter misericórdia, chegar mais perto de Deus e orar por ele, orar por você. Julga mal? Chega uma pessoa que não conhece nada de Deus, julga ela mal. Gente, vamos aprender a dobrar os joelhos, vamos aprender a orar, vamos aprender a interceder, vamos colocar diante de Deus. É Ele que faz a seleção, não é nós, é Ele. Mas quando julgamos, isso impede cura, isso impede milagre, isso impede. Vamos parar com isso. Vamos limpar o coração, vamos respeitar, vamos amar, vamos considerar, vamos dobrar o nosso joelho em oração, em intercessão, em jejum, em consagração. Senhor, eu não concordo, mas Tu és o Pai, Tu és o dono do corpo.
Bíblia diz que não deveria haver divisão no corpo, mas que os membros do corpo deveriam ter o mesmo cuidado um do outro. Olha o verso 25 aí, de 1 Coríntios capítulo 12. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Mas aí, ao invés de ter cuidado um dos outros, fala para aquele, vira as costas, vira a cabeça, não ora. Como é que Deus vai entrar aqui e curar? Aí Deus vai ter que fazer como aquele moço que estava lá na fonte de Betesda. Vai chegar, tem uma multidão, vai pegar um que tem 38 anos crendo ali, com todo sofrimento, vai lá curar aquele e vai largar os outros doentes. Oh, meu irmão, minha irmã, juntos somos mais do que vencedores, divididos somos os grandes perdedores. A Bíblia diz que se um membro do corpo sofrer, todos os membros do corpo sofrem junto. Todo membro do corpo sofre junto. 1 Coríntios capítulo 12, verso 26. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Você crê nisso? Quem crê nisso? Então, nós precisamos tomar passos, temos que remover esses obstáculos para que a cura aconteça, para que o milagre aconteça, para que a igreja seja forte. Amém? Eu vou ter que pular algumas escrituras aqui, não vai dar para chegar tudo aqui. Mas veja, esposos, não permita que as suas orações não cheguem diante de Deus. Porque elas podem não chegar diante de Deus pelo tratamento que você dá à sua esposa. Abra sua Bíblia aí em 1 Pedro capítulo 3. Eu vou ter que pular várias escrituras aqui. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Acharam? Igualmente vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, a oração pode ser impedida por causa do seu comportamento, da forma que você trata a sua esposa. Você ora e Deus não te responde. Eu vou ler aqui a mensagem, confronto de Efésios com Josué. Vou dar um exemplo aqui para nós, para mim, para você, irmão, para você, irmã, para que não sejamos culpados de impedir que Deus faça uma cura ou que Deus faça um milagre. É mensagem, deixa eu pular aqui, que senão não... Meu Deus do céu, é muita coisa, né? A hipocrisia impede a oração, você pode ler isso em 1 Coríntios 1,13, vê? A falta de perdão impede as orações serem respondidas, Marcos capítulo 11, versículo 25, tá bem? Impede sim. Glória a Deus. Adoção, confronto de Efésios com Josué, parágrafos 53 ao 60. Preste atenção nesse acontecimento. 53 até o 60 aqui. Veja. E agora, depois que você está dentro do corpo, né? Isso não significa que você está realmente livre de guerras. Você continua a ter que lutar por cada centímetro do chão onde você está. Tem uns que, não, eu vim servir a Cristo, acabou o sofrimento, acabou. Agora que começou, meu irmão. Você tem que atravessar o deserto para entrar na terra que mana leite e mana mel, e lá na terra que mana leite e mana mel tem gigantes. Os irmãos de Golias estão lá te esperando. Aí você depende, você vai ficar com os 2 que foi lá e trouxe o cacho de uva, ou você vai ficar com os 10 incrédulos da mesma congregação. Veja, Canaã não representa o grande céu, porque era guerra, era problemas, era morte, era luta e demais coisas. Porém, isto realmente representava isso, para que isso possa correr perfeitamente. E é aí onde a igreja está caindo hoje, naquela marcha. Você sabe que mesmo o seu próprio comportamento pode impedir alguém ser curado? Diga para quem está aí perto de você, você sabia que até mesmo o seu comportamento pode impedir que alguém seja curado?
Aí alguns dizem, mas lá na igreja eu não vejo cura, lá na igreja eu não vejo isso, eu não vejo aquilo. E a sua vida, como que está? A sua falta de comportamento, os pecados não confessados de vocês crentes, pode fazer com que esta igreja caia amargamente, o corpo todo. E no dia do julgamento você será responsável por cada pedacinho disso. Você pode dizer para quem está do lado aí? Os pecados não confessados de vocês crentes podem fazer com que a igreja caia amargamente, e no dia do julgamento você será responsável por cada pedacinho disto. E aí, pastores, com suas vidas erradas, com seus comportamentos errados, como fica? Diáconos, como fica? Casado 2, 3 vezes? Você diz agora, espere um momento, irmão Brana. Bem, isto é a verdade, meu irmão, isto é a verdade, minha irmã, pense nisto. Josué, depois que ele atravessou a terra, Deus lhes deu a promessa, somente pense nisso, meu irmão, pense nisso, minha irmã, pense nisso, para lutar uma luta total sem perder um homem. Não ia perder nenhum homem, sem ter nem mesmo um arranhão, nada. Pode abrir a sua Bíblia em Juízes, Josué capítulo 7, para você ver. Nenhum arranhão, nada, vê? Sem ter nem mesmo um arranhão, sem ter nem mesmo uma enfermeira, ou um primeiro socorro, ou uma atadura. Deus disse, a terra é tua, vai e lute, pense em ter uma luta, sem ter nenhuma cruz vermelha por ali, sem ninguém ficar ferido, uma luta vencida, Deus deu a vitória. E eles mataram os amalequitas, os heteus, mas lá não havia nenhum ferido no meio de nenhum deles, até que o pecado chegou no arraial. E quando Acã tomou aquela vestimenta babilônica e aquela cunha de ouro e a escondeu em seu arraial, então no dia seguinte eles perderam 36 homens. Pode ler, Josué capítulo 7, versículo 5. Perderam 36 homens, o profeta diz 16, mas ele não ficou certo. 36, pode ler a sua Bíblia aí, 36, quer ver? Vamos lá. Josué, e agora, hein? Josué está lá. Josué capítulo 7, versículo, pode ler o verso 1, pode ser? Josué 7, verso 1, vamos lá. Transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué e Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois aqueles homens espiaram a Ai, e voltaram a Josué e disseram-lhe, não suba todo o povo, suba 2.000 homens ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai, e os homens de Ai feriram deles uns 36. E os perseguiram desde a porta de Sabarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. 36 morreram por causa do pecado de um homem. Irmão, o profeta disse que os seus pecados não confessados impedem uma pessoa a ser curada, e tu responderás por isso. Eis aí o fator, porque não há cura, porque não há milagre. As pessoas estão vivendo qualquer classe de vida, e meu irmão, minha irmã, nós servimos um Deus vivo, um Deus real, verdadeiro, e que vela por sua palavra. Algo errado, Josué disse, algo errado aqui. Nós vamos ter 7 dias de jejum.
Nós vamos ter 7 dias de jejum, porque o que o homem faz escondido, Deus mostra nos telhados. Vamos descobrir qual é o problema. Deus fez uma promessa lá, que nada seria ferido, nossos inimigos prostrariam os nossos pés, e há algo errado aqui, algo está errado em algum lugar, porque temos 36 homens mortos aqui, eles são irmãos israelitas, e eles estão mortos. Por que morreram eles? Homens inocentes, porque um homem saiu fora da fila. Vê você a razão pela qual isso precisa ser ensinado? A igreja em fila, em linha com a palavra de Deus, em linha com Deus, em linha uns com os outros, andando perfeitamente, correto, soberanamente diante de todo homem temendo a Deus, porque um homem havia roubado uma vestimenta e fez algo que não deveria ter feito. A vida de 36 homens foram tiradas. Pense nisto, irmão, 36. E aí, irmã, suas vestimentas, seus calçados, hein, irmão? Seu comportamento, sua conduta, e esses escândalos que você está promovendo. A Bíblia diz que seria melhor amarrar uma corda no pescoço e morrer afogado. Vamos nos posicionar por Cristo, porque Cristo se posicionou por mim, porque Cristo se posicionou por ti na cruz do Calvário. Amém? Então, a punição de tanta divisão e falta de discernimento era a enfermidade e a morte prematura que vem sobre muitos. Mas nós devemos discernir o corpo do Senhor, que é a igreja. Você crê que você é a igreja? Por todas as enfermidades, mas a nossa conduta pode impedir que muitos sejam curados. Vamos finalizar aqui. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, verso 58. E nós vamos orar aqui, e vocês orem aí, meu irmão, minha irmã, que Deus nos abençoe. Mateus capítulo 13, versículo 38, melhor, versículo 58. Obrigado, irmão. Acharam? Mateus 13, versículo 58? Falando a respeito de Jesus, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então Deus às vezes não faz as coisas por causa de um mau comportamento, por causa de incredulidade. Mas se você crê, e eu creio, e nós cremos, se tiver 3 aqui que concorda, se tiver 3 aqui, aleluia, então aquilo que é ligado na terra, é ligado no céu. E eu creio na cura, eu creio em milagre, vocês creem? Vocês creem na cura? Vocês creem em milagre? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus seja louvado. Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. Pai querido e maravilhoso Deus, que a bênção do Senhor seja sobre a nossa vida, Pai. E agora nós vamos orar por todos esses pedidos de oração. E os meus irmãos lá em suas casas também terão um momento de oração. E estamos certos que a bênção do Senhor, que a paz do Senhor, e que haverá arrependimento, haverá conversão, haverá mudança de vida, haverá transformação, haverá posicionamento na sua palavra, porque somos membros do corpo do Senhor e somos responsáveis por estas verdades. Então, Pai, nós estamos aqui para manifestar a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, abençoa meus irmãos, abençoa minhas irmãs, e não nos deixe sair da sua presença, mas que agora, ajoelhados, possamos buscar o nosso socorro que vem do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí na sua casa, meu irmão, e nós aqui na igreja, vamos interceder, porque o nosso Deus é real, Ele é vivo, Ele é curador, Ele é libertador, Ele é salvador, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não sei por
nesta terra. Sua presença é mais preciosa que qualquer coisa. Tu és Senhor, meu pouso e minha alegria. Está, Senhor, comigo todo dia. Em ti eu sempre quero, Senhor, estar. Meu coração está agradecido. Meu coração está te rendido. Em ti eu sempre quero, Senhor, estar. Porque fora de ti nada desejo Nesta terra, sua presença é mais preciosa que qualquer coisa. Porque fora de ti nada desejo nesta terra, sua presença é mais preciosa que qualquer coisa. Tu me livraste da morte, tu me deste nova vida, derrotaste a tristeza e me encheste de alegria. Portanto, nunca calarei a te cantarei. Eu te louvarei, majestoso Rei Jesus Cristo, meu Senhor. A te cantarei. Eu te louvarei, majestoso Rei, porque fora de ti nada desejo nesta terra. Sua presença é mais preciosa que qualquer coisa. Porque fora de ti nada desejo nesta terra. Sua presença é mais preciosa que qualquer coisa. Porque fora de ti nada desejo nesta terra. Sua presença é mais preciosa que qualquer coisa. Porque fora
presença é mais preciosa que qualquer coisa. Sua presença